Olá, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja transbordando em nossos corações mais uma vez. Hoje, quarta-feira, dia 6 de abril de 2022, como é bom estarmos juntos para meditarmos na palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos dar início, então, à nossa caminhada de 40 dias, né? Exatamente sendo moldados na formação do caráter de Jesus Cristo em nós. Quero orar com você para a gente meditar hoje no primeiro dia, cujo tema é a questão da santidade. Vamos orar e vamos pedir ao Senhor que fale conosco. Pai, nesse momento nós paramos mais uma vez, ó Deus, para meditarmos na Tua palavra. Iniciamos o nosso dia, paramos para ouvir a Tua voz, para sermos tocados, tratados em áreas que precisam ser tratadas na nossa vida. O nosso desejo é Te ouvir, nosso desejo é ser, ó Deus, tocado pelo Senhor. E como nós refletimos no nosso último encontro, Senhor, nós entendemos que nós não fomos criados conforme a nossa espécie, nós fomos criados, ó Deus, à semelhança e à imagem do Senhor. E é isso que o Senhor quer forjar no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida, Pai, porque o pecado danificou isso em nós. Então, nesse encontro, nós pedimos, trata, Senhor, uma área na nossa vida que precisa ser tratada para a honra e para a glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 13 até o versículo 16, e a gente vai começar pensando nesses 40 dias acerca da formação do caráter de Cristo em nós. Nós vamos falar sobre a questão da santidade. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos amoldeis ou não vos conformeis às concupiscências que antes tinhas na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sereis santos, porque eu sou santo. O apóstolo Pedro está nos desafiando a não nos acostumarmos com as coisas praticadas antes. No versículo 14 ele diz: como filhos obedientes, não vos conformeis as concupiscências, ou seja, as paixões que vocês tinham antes por causa da ignorância. Viver uma vida sendo conduzida pelas paixões carnais é uma vida de ignorância. Porque quando Cristo é revelado em nós, quando nos encontramos com Cristo, quando somos transformados por Cristo, então saímos da ignorância e vivemos a verdadeira liberdade, a verdadeira consciência. Viver conduzido pelas paixões pecaminosas é uma vida de ignorância, porque é uma vida de escravidão. O pecado nos escraviza, Jesus Cristo nos liberta. O próprio Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, em João 8,34. Mas ele também afirma, no versículo 36 de João 8, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando nós olhamos para esse texto, nós entendemos então e vemos que nós precisamos tomar algumas atitudes. Quando Pedro fala sobre o desafio de não nos acostumarmos, não nos conformarmos. Esse conformar tem um aspecto de dizer se acostumar, mas também se acostumar tem tomar o costume, ser moldado, modelado. É como a mesma expressão de Romanos 12,
não vos conformeis com este mundo, é como uma forma de bolo que você coloca o líquido, a massa, e aquela massa, ela assume a forma da forma. E Pedro está dizendo, olha, não fiquem com a forma das paixões, da concupiscência que vocês tinham antes quando eram ignorantes, porque não conheciam o Evangelho. Agora, assumam um compromisso diferente. Isto é, significa que é necessário termos atitudes de mudança. Mas é interessante que quando Pedro começa o versículo 13, que vai falar sobre esse chamado à vida de santidade, ele diz, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo. Primeiro, a santidade é uma questão de mentalidade. Cingir o entendimento é cobrir, é revestir, é proteger o nosso entendimento com Cristo, com os princípios da palavra. É por isso, como o nosso seminarista Du pregou domingo à noite acerca de Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, vai dizer claramente, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, e não nas daqui da terra. Quer dizer, somos convidados a uma mudança de mente. Romanos capítulo 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer, tudo começa com a primeira atitude, que é guardando, cingindo, protegendo o nosso entendimento, a nossa mente. Agora, o que passa na minha mente? Passa na minha mente aquilo pelo qual eu preencho a minha mente. Tudo aquilo que eu exponho à minha mente, eu digo que os sentidos que Deus nos deu, que nós estudamos, os 5 sentidos, né? O tato, o que eu pego, ele leva as informações para a minha mente. O que eu ouço, leva as informações para a minha mente. Aquilo que eu sinto com a língua, né, com o paladar, leva informações para a minha mente. Aquilo que eu cheiro, né, leva informações para a minha mente. E aquilo que eu vejo, leva informações para a minha mente. O que eu tenho exposto à minha mente por esses sentidos é o que vai preencher. É interessante que ontem nós estávamos conversando e assistindo um programa e falou sobre meditação, e era um programa de culinária, e aí a Alice perguntou, mamãe, o que é meditação? O que é isso? E aí, enquanto elas conversavam, eu fiquei lembrando do que a palavra de Deus vai nos mostrar, o que nós entendemos. Enquanto a meditação oriental é esvaziar a cabeça, tentar, né? A meditação bíblica é preenchê-la com a palavra de Deus. Mente vazia é oficina do diabo, não quero esvaziar não, eu quero preencher com Cristo. Então, cingir a nossa mente é preencher a mente com a palavra, é proteger com a palavra. É interessante também que Pedro fala, eu só quero falar de Paulo, Pedro fala, olha, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões. Então, se por um lado, no versículo 13 ele fala, esperar inteiramente na graça que vos está sendo revelada, a gente pode compreender que a santidade é graça, é a ação do Espírito Santo de Deus em nós, é a manifestação do Evangelho, do poder de Deus em nós, mas também a santificação tem a nossa parte. Como filhos, a obediência. Ele entende, né? Pedro nos diz, olha, nós não podemos nos acostumar com as coisas praticadas antes. Isso significa que é necessário ter atitudes de mudança.
Eu já não devo praticar as atitudes do velho homem. E para isso, primeiro, Pedro nos convoca à santificação. Uma santificação que ela é segundo Cristo. Olha só, o nosso padrão de santidade. Ele diz, pelo contrário, versículo 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quem nos chamou? Jesus. Está escrito, sede santo porque eu sou santo. Quem é santo? O próprio Deus. Jesus é Deus, é o Filho. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Santo, 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 é o Trino Santo, é a Trindade Santíssima. Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Ele nos chama para uma santidade que é a santidade dele. Ele não nos chamaria para uma santidade dele se não fosse o objetivo, se não fôssemos possíveis de alcançar o padrão de santidade que ele quer em nossa vida. Então, é preciso compreendermos que o padrão de santidade para o qual Deus nos chama é a santidade da Trindade, é a santidade dele mesmo. Então, nós somos chamados para uma santidade, uma santificação, não segundo o padrão do ser humano, não segundo as pessoas que estão ao nosso redor, mas a santidade de Jesus. Jesus é a imagem de Deus. Jesus Cristo é o Deus encarnado. Ele veio e conforme Ele foi santo, eu preciso ser. Segundo Ele, é o que diz Pedro, né? Segundo Ele, apresenta a santificação como um processo nosso. Primeiro, Ele mostra que o padrão é Cristo. Segundo, Ele apresenta que a santificação é um processo nosso, ou seja, tornai-vos santos. Como diz, né, no versículo 15, tornai-vos santos. É um verbo que está na voz reflexiva, onde o sujeito pratica e o sujeito sofre a ação. Eu vou em busca da santidade e eu sou santificado. É uma escolha do nosso procedimento que queremos ter. Se eu vou dar lugar ao Espírito Santo de Deus, ou se eu vou dar lugar à carne. Nós estudamos no domingo aqui pela manhã, domingo dia 3, estudamos sobre como Paulo escreve aos Gálatas e diz que nós não devemos satisfazer os desejos da carne. E satisfazer tinha o sentido de ir até o fim. Ser tentados, todos nós seremos, mas cabe a nós vivermos no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, ou seja, conforme o Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? A gente não vai até o fim. A gente não vai dar cabo àquela tentação a qual nós estamos sendo submetidos. Mas a verdade, vemos aqui nesse texto, é que a santificação, ela não é uma escolha, ela não é uma opção, ela é uma questão de obediência. Tornai-vos, é uma ordem, é um imperativo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também em todos os vossos procedimentos. É uma santidade que ela engloba todas as áreas da minha vida. Eu vou ler aqui na versão NVT, o versículo 15 diz assim, olha, agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou, em tudo que eu fizer. Não é só nas coisas concernentes à igreja. No meu relacionamento com Deus eu preciso ser santo. No meu relacionamento conjugal eu preciso ser santo. No meu relacionamento pais e filhos eu preciso ser santo. Filhos com os pais eu preciso ser santo. No meu trabalho eu preciso ser santo. Na escola eu preciso ser santo. Em todo o procedimento eu preciso ser santo. Agora, olhamos que isso não é uma questão de sugestão, é uma questão de obediência. É por isso que ele começa no versículo 14 dizendo, como filhos da obediência.
Porque nós fomos chamados para a obediência. Ser discípulo do Senhor Jesus é ser chamado para a obediência. É sair da rebelião para a qual todo ser humano foi submetido após Gênesis capítulo 3, a queda do ser humano. De Gênesis capítulo 3, você pode ver, o ser humano naturalmente se rebela contra Deus, e ele vive em desobediência. Mas em Cristo somos chamados para a obediência. A pergunta que eu faço é: você tem sido obediente a Deus? Você tem sido obediente? Você tem se submetido à vontade de Deus? Hoje nós estamos falando sobre o caráter, né? A formação do caráter de Cristo em nós, a questão da santidade. Então coloque no seu coração que santidade é uma questão de obediência, que o padrão da santidade é Jesus Cristo, é o próprio Deus, e que nós somos santificados pela graça de Deus. É uma ação do Espírito em nós, mas tem a nossa parte. Tornai-vos santos, tome atitudes. A tarefa de hoje que eu quero, e seria muito bom que você separasse um caderno para você fazer as suas anotações desses 40 dias, né, na formação do caráter de Cristo em você. Eu queria que você pegasse um papel, um caderno, seria muito bom que fosse o caderno da sua devocional. Liste aquilo que você pratica ou que praticava, que você sabe ou que você vê na Bíblia que não agrade a Deus e que não deve mais praticar. Liste o procedimento de Cristo em diversas situações e faça o que ele fez. Coloca ali, olha, eu falo mal das pessoas. Aí você coloca do lado, o que Cristo falaria, o que Cristo faria em oposição à atitude pecaminosa que eu estou tomando. Então, faça uma lista de tudo que você percebe que não está de acordo com a vontade de Deus. E do lado dessa lista, coloque então agora o que Cristo faria no seu lugar. Comprometa-se com Jesus a uma vida de santidade e desfrute de algo que é extraordinário, que é a intimidade com Cristo. Vamos orar? Pai, nesse momento em que nós pensamos na santidade, eu peço que em Cristo Jesus, por meio do Teu Espírito, Pai, o Senhor nos mostre, nos incomode cada uma das áreas que precisam ser tratadas na nossa vida. Ajuda meus irmãos a listarem aquilo que não condiz com a Tua vontade para eles. E do lado, que eles possam, pela palavra, mostrar e escrever qual seria a atitude de Jesus Cristo. Auxilia-nos, Pai. Porque o Senhor é aquele que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Auxilia-nos, Pai, nessa tarefa de nos amoldarmos ao caráter de Cristo e não ao caráter do ser humano pecaminoso. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela sua participação. Se essa meditação abençoa a sua vida, curta, compartilhe, mande para alguém. Olha, nós estamos vivendo 40 dias da formação do caráter de Cristo em nós. E eu te convido a participar. Chama alguém, convida. E vamos juntos crescer na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. E amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos para mais um Devocionais com Deus.